Delegacia do Nafisco Sindical no Rio de Janeiro. Bom, eu queria começar esse bloco primeiro registrando a presença de mais um auditor aqui que está acompanhando a gravação aqui nos nossos estúdios, o Ricardo. Obrigada pela presença, participa conosco aqui da gravação, fornecendo mais informações e prestigiando a nossa gravação. Ricardo? Ok? Bom, Vera Tereza, eu queria começar falando sobre uma questão que também teve um grande acompanhamento por parte da sociedade, uma grande torcida, essa sociedade que vive se queixando da carga tributária, que todos concordam que realmente sufoca, que foi a extinção da CPMF. Né, para a alegria geral da nação, a CPMF foi extinta e, apesar disso, houve aquela preocupação com queda de arrecadação, mas parece que o que se mostrou foi que a arrecadação bateu recorde, apesar do fim da CPMF. O que aconteceu? Além dos números da economia, que nós temos acompanhado, a economia está indo bem, obrigado, né, dentro do possível, apesar das crises internacionais, mas além disso, a participação do auditor fiscal foi fundamental, a eficiência da sua atuação foi fundamental para que houvesse esse recorde de arrecadação, apesar do fim da CPMF? Basicamente, a manutenção da arrecadação está em cima do crescimento da economia, isso não tem dúvida. Com certeza. Só que a própria manutenção da arrecadação ao longo de todo o tempo, ela está fundamentada em cima da ação preventiva, acima do temor de não arrecadar, de não pagar. Então, nós tivemos o exemplo da Argentina há uns 5 anos, não sei quanto, talvez mais, 7 anos atrás, em que o ministro da Fazenda foi para a televisão pedir aos contribuintes que pagassem impostos, porque desmontou o seu sistema de fiscalização. Então, o sistema de fiscalização ele tem um papel que é o de provocar a própria arrecadação espontânea. Então, quanto mais eficiente for o trabalho da fiscalização, mais haverá arrecadação espontânea. Inclusive, esse é um dos índices que é medido nos Estados Unidos, a eficiência do trabalho fiscal é o índice de arrecadação espontânea. Porque quanto mais o contribuinte tiver medo, tiver respeito da fiscalização, souber que se ele trabalhar mal, ele vai ser cobrado, mais ele vai recolher espontaneamente. Então, esse papel fundamental do auditor é esse, é de manter. Então, a eficiência da fiscalização e dos setores, a escolha dos setores de atuação. Então, você veja, hoje, você tem nessa área do trabalho, nessa área dos descontos de fonte, dos descontos em declaração, a preocupação do contribuinte pessoa física é enorme. Seja assalariado ou não. Por quê? Porque ele sabe que ele vai cair na malha, ele sabe que ele vai ser fiscalizado. Em outros setores da economia, a preocupação de recolher os impostos, o índice de sonegação é maior. Por quê? Porque a atuação tem sido menor nessa área, né? Então, essa questão da atuação do auditor fiscal, ela não se traduz só naquilo que é arrecadado, naquilo que é cobrado via, a gente diz, lançamento de ofício, que é o lançamento feito pelo Estado quando encontra o que deixou de ser pago ou foi sonegado. Ele também acontece pela arrecadação que é feita espontaneamente. Né? Esse alto grau de capacitação do auditor fiscal se comprova, enfim, se verifica também a sua atuação na aduana, que é, como você estava definindo antes aqui do programa, é a barreira protetora do país. Você até define como a pele no corpo, né? Isso. A aduana funciona como a pele que protege o nosso corpo. A atuação do auditor aí? A aduana tem esse papel, né, de não deixar entrar aquilo que pode ser nocivo à sociedade, não deixar sair aquilo que é essencial para a sociedade. Então, isso aí regula esse fluxo do que entra e do que sai no país. E o papel é da aduana. Agora, a gente tem visto aí vários desafios que vocês precisam vencer, né? Temos visto cada vez mais reportagens, investigações sobre os jeitinhos que se dão para conseguir furar essa barreira. O tamanho do Brasil é um desafio por si só. Tamanho do Brasil em proporção ao número de auditores fiscais que existem em comparação com países como a França, como a própria Espanha. Então, em termos de atuação aduaneira, o Brasil por si só é um desafio. É verdade. Nós temos situações do posto de Novo Mundo, né, no sul, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, em que você tem um auditor fiscal atrás de uma parede de concreto. É mesmo. A melhor condição de trabalho lá que eles fizeram foi uma parede de concreto dessa largura, porque quando tem tiros, os colegas se abaixam, porque ela é no meio do nada, sem condições, sem proteção, condições bastante precárias, de fato. Não, mas vocês estão falando lá de Monte Novo, Mato Grosso, né? Eu visitei aqui o depósito aqui na Avenida Brasil, em frente à favela Parque Alegria. Sim.
eles estão revestindo as paredes com chapa de aço, justamente porque fica no meio de duas favelas, eles ficam trocando tiro. Então, temos colegas nossos auditores trabalhando nessas condições. É importante essa questão da aduana, porque na aduana os colegas são muito mais sacrificados, as condições de trabalho, colegas na fronteira, geralmente fora do estado de onde nasceram, né? Como disse Alexandre, no Acre, como disse, Mato Grosso, toda a fronteira seca. Além disso, também atuam nos portos e nos aeroportos. Em relação a essas fronteiras inóspitas aí, as condições de trabalho são muito precárias. Então, a gente tem que valorizar muito a atuação dos auditores. Apesar de toda essa dificuldade de condições de trabalho, eles têm conseguido dar conta dessa proteção, como disse a Vera, a proteção da sociedade brasileira passa muito pelo controle aduaneiro. É muito importante para prevenir a entrada de contrabando. E a entrada de contrabando é a entrada de armas, a entrada de drogas, né? E várias outras coisas. A questão aduaneira, né, o controle aduaneiro, ele tem reflexo na empregabilidade do país, porque se você começa a subfaturar a importação, você vai concorrer de forma desleal, isso pode fechar a empresa, se fecha a empresa, desemprego, enfim, você está falando da própria sobrevivência da indústria nacional, do emprego nacional, enfim, a aduana, ela é fundamental em vários aspectos, da segurança pública, na proteção da fauna e da flora, do meio ambiente, porque se entra um agente, né, nocivo para o meio ambiente sem controle. Enfim, e é por isso que o Unafisco bate muito na tecla da aduana, porque hoje existe uma filosofia de agilização do comércio internacional e que então a Receita Federal tem que ser agente de agilização do comércio. Ora, a Receita Federal não tem que ser agente de agilização do comércio, nem tem que ser... nem tem que atuar para impedir ou para dificultar o comércio internacional. O que a aduana tem que fazer é proteger o país, da forma mais célere possível. É claro que a gente compreende que a gente está numa conjuntura de mundo globalizado, de comércio internacional, e a gente tem que ter o procedimento mais ágil possível. Mas isso não pode ser feito em detrimento da segurança do país. E muitas vezes a gente só vai perceber isso quando tem uma catástrofe, quando tem algum problema, porque entrou, quando as drogas... né, começam a entrar e aí tem algum problema específico, aí alguém vem e lembra do ano. O que está falhando? Por que os traficantes estão tão bem armados? Por que as armas chegam com tanta... Porque a impressão que dá é que chegam com muita facilidade. A falha está ali na aduana? O que falta? Não, na verdade, muitas dessas armas elas passam não por ponto de controle aduaneiro, elas passam justamente por vias fora do controle. E aí, como disse a Vera, como a fronteira é extensa, não se pode vigiar, colocar um policial federal de mãos dadas com o auditor fiscal nessa fronteira imensa aí para poder proteger e evitar, né, pistas clandestinas, na verdade, a quantidade de armas e drogas que passam pela aduana é mínima, ou não? Não, mas isso que eu queria dizer. É verdade, né, que assim, passa muito por fora das fronteiras, mas passa pelas fronteiras também. Na época da CPI, do tráfico de armas, que teve no Congresso Nacional, a gente fez até muitas reuniões com governadores Brasil afora, porque a gente queria chamar a atenção, porque no ano passado, ano retrasado, ano passado ainda, né? Tinha uma tal de lei dos portos secos que vinha simplesmente escancarar os nossos portos. Em nome desse comércio internacional, em nome de várias outras questões, mas enfim, ia escancarar o auditor fiscal, ia ser quase que impossível de atuar na aduana. Graças a Deus ela acabou. Por conta disso, nós fizemos uma grande mobilização em torno da questão aduaneira. E pegamos muitas passagens do próprio CPI do tráfico de armas, porque ela detectou entrada de armas, de munições, tal, para muitos portos e fronteiras secas do país. E a gente foi levar, então, isso para mostrar assim, olha, tá vendo assim? Se a gente vai falar, quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, ninguém lembra da Receita Federal. Mas a Receita Federal é fundamental para a segurança pública desse país. Se a gente não estiver controlando bem as fronteiras, se a gente não estiver indo buscar o dinheiro que está à margem, porque normalmente o dinheiro que está à margem da tributação, o dinheiro da sonegação, ele também está à margem da sociedade. Também é um dinheiro que muitas vezes vem do crime organizado. Então a Receita Federal ela atua em todos, para segurança pública nacional, a Receita Federal tem que sempre ser convocada, porque ela atua lá na aduana, ela atua aqui buscando dinheiro que vem também do crime organizado. Então assim, é muito importante que se dê muita atenção a gente tem a esperança agora de que esse processo de facilitação desenfreada, né, de abertura indiscriminada das nossas aduanas, se reverta, porque a gente tem a esperança de que tem uma nova política, um novo projeto para a Receita Federal que vai, acho que, dar atenção hoje, do jeito que está, você acha que está tudo muito fácil ainda?
Eu acho que assim, auditores fiscais se desdobram, tem muita efetividade na sua atividade ainda, mas eu acho que a legislação, principalmente a legislação infralegal, né? Muitas vezes é o arrepio da lei, diga-se de passagem, que se decidiu de um tempo para cá de legislar dentro da Receita Federal, né? Com instruções normativas, portarias e assim vai, né? Apesar dessas instruções normativas que dificultam o nosso trabalho, ainda tem muita